E aí, seja muito bem-vindo a esse vídeo onde você vai aprender como trabalhar com obras por administração, como que você que é engenheiro, arquiteto, trabalha com obras ou quer trabalhar com obras, pode migrar para esse modelo de negócio, trabalhar com obras por administração, sem precisar colocar dinheiro do seu próprio bolso na obra, sem correr risco, sem ter que esperar o tempo de comprar lote, fazer projeto, aprovar na prefeitura, vender, ter o risco de não vender, enfim. É muito bom fazer isso? Você pode fazer isso? Pode, mas hoje eu quero te ensinar uma outra forma, tá? Que você pode, inclusive, trabalhar com essas formas ao mesmo tempo, que é a obra por administração. Para mim é o sistema mais justo, tanto para o construtor quanto para o cliente. É a forma mais transparente, é a melhor forma que uma pessoa tem hoje para contratar um engenheiro e ter a obra dela com gestão, com qualidade, com comodidade, com tranquilidade, com economia. E hoje você vai aprender como que funciona e como que você vai explicar isso para o seu cliente também, para você conseguir fechar aí as suas primeiras obras. Antes da gente começar, se você por acaso ainda não me conhece, meu nome é Lúcio, eu sou engenheiro, eu tenho uma construtora, eu trabalho com obras por administração, eu comecei do absoluto zero, sem nenhum real, e hoje eu tenho uma construtora que trabalha, eu vivo 100% disso, vivo muito bem, graças a Deus, né, e há muito trabalho, 100% disso. Tem alguns outros vídeos aqui no meu canal que você pode conhecer um pouco mais da minha história. Lá no Instagram você consegue acompanhar um pouco mais do meu dia a dia. Aqui no YouTube tem muita coisa, tem os diários de obra, tem vários vídeos aqui que eu mostro execução de obra na prática, tem muito conteúdo gratuito aqui disponível para você. Então, antes de você prosseguir aqui, se inscreve no canal do YouTube, já segue lá no Instagram também, e se você quiser me conhecer mais, procura esses outros vídeos, tá? Eu não vou gastar muito tempo me apresentando aqui não, para a gente poder ir logo aqui para o nosso conteúdo. Então vamos lá, gente, papel e caneta na mão aí, como que funciona uma obra por administração. Para te explicar isso, eu vou começar te explicando quais são as formas que existem hoje disponíveis para uma pessoa contratar alguém para executar a obra dela. Isso aqui já é um roteiro de venda, tá? Para você usar aí com os seus clientes. Então imagina que eu sou um cliente, eu quero construir a minha casa, eu não quero comprar pronto, tá? Quem quer comprar pronto, vai comprar pronto. Eu não quero comprar pronto e eu quero construir. O que que eu preciso fazer? Essa pessoa ela tem algumas opções. Ela tem a empreitada global, primeira opção. Na empreitada global, o que que vai acontecer? Ou vai ser uma venda na planta, ou essa pessoa vai fazer um projeto, a construtora vai apresentar para ela um orçamento e vai fazer a obra por empreitada global. Para o construtor, cara, tem muito risco, tá? Pode ter muito atrito com o cliente não vai conseguir mudar a obra, não vai ter tanta liberdade para fazer alterações e acontece muita alteração, né? Principalmente em obra residencial. Para o construtor é arriscado e para o cliente não é bom. Quando dá tudo certo, cara, você até vai ter uma margem de lucro muito boa, mas você vai ter que pagar muito imposto, vai ter a bitributação, tem muito risco para a construtora e a margem de lucro tem que ser alta para englobar esse risco, e quem vai pagar todo esse risco é o cliente. Então, quando eu vou falar isso para o cliente, eu sempre mostro para ele que empreitada, cara, não é a melhor coisa, tá? Fazer uma obra por empreitada, aí já é melhor que ele compre logo uma pronta. E se ele comprar uma pronta, ele vai estar pagando bitributação, valorização do lote, a margem de lucro que quem construiu teve ali, tem que ser uma margem alta, porque é muito arriscado, tá? Não estou dizendo que isso é ruim, que você não possa fazer isso, mas é muito arriscado e não é, tá? Se você, entre nós aqui, eu sou engenheiro, eu também vou construir casa para vender, mas não é a forma mais vantajosa para o cliente, né? E aí eu sempre explico isso para ele, tá? E depois eu explico a outra opção. O que é a outra opção? Você pode também contratar uma empreitada de mão de obra. E aí na empreitada de mão de obra, gente, eu falo de todos os problemas, né? Geralmente o cliente ele não vai ter controle tecnológico, não vai ter controle de custo, não vai ter controle de prazo, a não ser que ele contrate uma construtora que faz o serviço de mão de obra. Beleza, só que aí vai ter os encargos trabalhistas, vai ter muita coisa ali que vai deixar a obra mais cara, tem muito risco, o cliente tem que envolver demais na obra, porque o pessoal de mão de obra geralmente não envolve ali nas compras, nos pedidos de material, enfim, empreitada de mão de obra, na grande maioria das vezes, para o engenheiro não compensa,
porque o cliente vai querer ficar mudando a sua obra o tempo todo, você não vai conseguir ficar aditivando esse contrato o tempo todo, gera muito atrito também. E para o cliente também não compensa, porque geralmente ele não vai contratar engenheiro. Quando ele quer contratar mão de obra, ele vai contratar um empreiteiro, esse empreiteiro vai ferrar com a vida dele, tá? É muito difícil você achar alguém que contratou o mercado informal, contratou um empreiteiro e teve um bom resultado. Geralmente o que acontece é que os caras abandonam a obra ou botam um valor baixo e depois aumenta. E sempre que eu vou explicar isso para um cliente, eu sempre bato muito nessa tecla. E aí a gente chega na opção que eu acredito que é a melhor, que é a mais justa, tanto para o cliente quanto para o engenheiro, que é a obra por administração. Na administração, gente, o que é o grande diferencial? Primeiro, o projeto vai ser feito de forma 100% personalizada, né? Ou o cliente vai chegar já com esse projeto pronto, ou a gente vai atrás de um arquiteto para ele, e vai fazer esse projeto de forma 100% personalizada, vai fazer um orçamento 100% personalizado, calculado. Eu não estou falando aqui desses orçamentos de planilhazinha automática que o pessoal vende na internet. Estou falando de engenharia de custos. Do mesmo jeito que eu calculei o projeto estrutural aqui dessa obra que eu estou executando, eu também calculei o orçamento para dar garantia de custo para o meu cliente, para dar segurança de custo para o meu cliente. Da mesma forma que a gente faz o orçamento, a gente faz também o cronograma, né? Não tem como você fazer orçamento sem pensar em prazo. Então a gente começa a obra tendo projetos muito bem feitos, orçamento e cronograma. Esse processo de planejamento é um serviço que eu presto para o meu cliente. Então eu tenho a parte de projeto, que eu posso ter na minha empresa ou posso ter parceiros que eu indico. Eu tenho a parte de orçamento e cronograma que tem que ser vendido, tá? Tem vídeos no meu canal do YouTube falando sobre como que você vai parar de fazer orçamento de graça para o seu cliente. Não é proposta, é orçamento de verdade, é engenharia de custo. Eu falo muito disso aqui. Se você nunca ouviu falar disso, gente, para de fazer orçamento de graça, tá? O orçamento ele tem que ser vendido para o cliente também, e aqui você vai aprender a fazer isso. Temos projeto, temos orçamento, temos cronograma, a gente começa a obra. O que eu faço junto com a minha equipe na obra, né? Hoje eu tenho 2 engenheiros que são meus sócios, tá? A gente consegue fazer algumas obras aí ao mesmo tempo. No começo, minha primeira obra, gente, foi 100% sozinho, tá? Foi bem na pandemia, 2020. Eu tinha terminado a faculdade, trabalhei ali 2, 3 anos numa empresa grande, fiz muito estágio e tal, trabalhei muito tempo para os outros. Final de 2020, eu tinha acabado de casar, pedi demissão, abri a minha empresa, estava fazendo projeto em casa mesmo, ali na pandemia, e aí uma amiga arquiteta entrou em contato, falou: Lúcio, eu tenho um cliente aqui que ele comprou um apartamento, ele quer reformar o apartamento dele, ele não mora em Palmas, ele precisa de alguém de confiança para gerenciar a obra dele. E aí eu falei: eu pego, eu consigo fazer, eu faço esse orçamento para ele. Esse cliente foi um cliente que, primeiro, gente, eu tentei fazer por empreitada. Olha só que legal essa história. Eu tentei fazer por empreitada, apresentei o orçamento para ele de empreitada, um orçamentão velho seco, de uma linha só. E aí ele achou muito caro e tal, e ficou perguntando o que eu estava considerando e tal, e não sei o quê. E aí eu falei: cara, é o seguinte, ó, tem um jeito da gente diminuir muito aqui o custo. Foi a primeira venda que eu fiz, que foi inclusive uma das melhores que eu fiz. Depois eu tentei inventar outras coisas, eu tive muito problema, me lasquei. Mas essa que inclusive foi a primeira, foi a melhor que eu fiz. Eu virei para ele e falei: cara, é o seguinte, vamos fazer por administração. Eu vou te mostrar o orçamento todinho, o preço de custo de tudo, tá? Você que vai escolher o piso, você que vai escolher a tinta, você que vai escolher o revestimento, tudo de acordo com o projeto aqui da nossa arquiteta. E em cima disso tudo eu vou te cobrar 15%. Pronto. Apresentei o orçamento para ele. Lembra que eu não tinha escritório? Apresentei o orçamento para ele no apartamento, tá? No apartamento. Linha por linha, todos os detalhes, curva ABC, orçamento analítico, orçamento sintético, curva ABC e cronograma físico-financeiro. É tudo que eu ensino você fazer aqui. Apresentei para ele, ele achou maravilhoso. Durante a obra, começamos a obra. O que a gente faz na obra? Cotações, compras, execução, contratação de mão de obra, aplicação do material, execução de todos os serviços, conferência de todos os serviços, liberação das medições só após os serviços estarem concluídos. E é o cliente que faz todos os pagamentos. Então a gente faz tudo, tá? Eu executo uma obra por administração, gente, do mesmo jeito que eu ia executar uma obra de empreitada. Tem muita gente que vende administração
como se a administração fosse você ir na obra uma vez por dia, olhar para a obra e ir embora. Não, eu assumo toda a responsabilidade da obra. Esse cliente aqui, ó, até hoje a gente está com uns 2, 3 meses, está indo para 3 meses de obra. Eu tenho desde o ano passado que eu não vejo o cliente, eu converso com ele por WhatsApp ali de vez em quando. Ele veio na obra umas 2, 3 vezes. O Leandro, que foi o cara do meu primeiro apartamento, ele não morava em Palmas, ele foi na obra 2 vezes em 3 meses, a gente resolveu tudo, tá? Então a obra por administração não é você ficar só ganhando dinheiro ali, ganhando seu percentual, o pessoal fala isso, né? Vou só administrar, vou só gerenciar, vou só acompanhar. Não, porra, você vai fazer tudo da obra, você vai executar a obra toda, você vai fazer cotação, você vai brigar por preço, você vai comprar como se fosse com o seu dinheiro, você vai defender o interesse do seu cliente, você vai falar para ele que você vai fazer tudo isso. Ele é leigo, ele não sabe contratar um pedreiro, ele não sabe contratar um arquiteto, ele não sabe escolher um lote, ele não sabe sobre financiamento, seu cliente ele não sabe de nada, você é que vai ajudar ele em todos esses processos. Você vai fazer tudo da obra, a diferença é que é ele quem faz os pagamentos. Uma vez por semana você vai mandar para ele uma remessa de pagamento. Essa remessa de pagamento vai ter o que foi medido de mão de obra, já com as notas fiscais, e vai ter os pedidos de material para as próximas etapas. Você vai apresentar para ele as cotações e vai mandar para ele, ó, fiz cotação em 3 empresas, essa aqui é a lista, esse aqui é o menor preço. Você vai mandar uma listinha para ele ali num grupo de WhatsApp. E o que o seu cliente vai fazer? Mandar para você os comprovantes de pagamento. Só isso, tá? O seu cliente ele só vai fazer os pagamentos. Uma vez por mês, você vai escolher ali a penúltima sexta-feira do mês ou a última sexta-feira do mês, você vai fazer um boletim de medição. Você vai pegar uma lista com todos os pedidos que você fez, onde que foi aplicado, as notas fiscais, a prestação de conta bonitinho, comparativo ali com o orçamento previsto, executado, como que está a saúde financeira da obra. Você vai mandar para ele e em cima disso você vai colocar a sua taxa de administração. Obras até 500 mil, vai cobrar 20%, 15%, 20%. 500 mil a 1 milhão, você vai cobrar de 12% a 15%. Passou de 1 milhão, você vai cobrar de 10% a 12%. Tá? Passou de 1,5 milhão, 10% é justo. Tá? É justo. Seu cliente vai pagar tudo, então esse valor que vai entrar para você é basicamente 100% lucro. Tá? Você pode alugar um escritório num lugar legal, comprar ali umas cadeiras, tal, ter um lugar para você atender os seus clientes. Mas eu, durante muito tempo, inclusive um cliente novo, eu trazia o cliente aqui para o meu canteiro de obra, atendia o cliente na minha obra, mostrando para ele o que eu fazia. Então você não precisa colocar dinheiro do seu próprio bolso, principalmente nas suas primeiras obras. Com o tempo, você vai querer fazer mais obras. Com o tempo, você vai querer contratar alguém para te ajudar. Você vai ter ali um sócio engenheiro, um sócio projetista, ou vai ter parceiros, ou vai contratar um estagiário, um técnico. Você vai contratando pessoas para te ajudar, você vai estruturando para você ter um negócio, para você deixar de ser um autônomo, né? Um engenheiro autônomo que executa a obra. Sozinho você vai conseguir fazer aí umas 2, 3 obras tranquilo, tá? Então você pega aí 2, 3 obras de 1 milhão, bota 15% de administração, você faz a conta aí de quanto que você vai ganhar. Eu não gosto de ficar prometendo dinheiro aqui na internet porque fica muito marqueteiro, fica muito coisa de vendedor de curso, eu não gosto disso. Mas você pode fazer contas aí, né? Faz conta. 3 casas de 500 mil com administração de 15%, cara. Você vai pegar ali casas Minha Casa Minha Vida, extremamente fáceis de fazer, vai ficar muito mais barato pro cara e você vai ganhar o dinheiro sem correr risco nenhum. Como que isso não é um baita modelo de negócio? Que você praticamente não tem custo e tem uma alta margem de lucro, tá? Você pode fazer isso e você pode viver muito bem disso, tá? É assim, gente, que funciona, é assim que vende, tá? Aqui você aprendeu como que você vai vender uma obra por administração e eu te ensinei aí todos os detalhes de como que você vai fazer a operação disso aí também para que seja lucrativo, tá? E se você chegou até aqui, você gostou desse vídeo, gostou desse modelo de negócio, acha que é algo que é para você, eu quero te apresentar o meu treinamento. Aqui eu te ensinei como é que você vai fazer, te expliquei como é que você vai fazer. Aqui no YouTube, lá no Instagram, tem muito conteúdo aqui, eu falo disso todo dia, gente. Você pode seguir aqui com o meu conteúdo gratuito, você já vai aprender muita coisa. Mas eu tenho um treinamento, que é o treinamento Como Trabalhar com Obras por Administração. Nesse treinamento, eu abro a caixa preta da minha empresa, a LM Soluções de Engenharia, e eu ensino para você absolutamente tudo o que eu faço no meu dia a dia. Eu falo todos os problemas que eu já tive, tudo que já aconteceu na empresa, como que eu resolvi, os que eu não resolvi também, o que eu faria.
Então, eu explico tudo que a gente faz na empresa, tudo que a gente faz no nosso dia a dia. São 4 módulos principais que a gente trabalha lá. Primeiro é a parte de vendas, tá? Porque sem venda não tem obra. Então eu vou te explicar como que você vai conseguir os seus primeiros clientes, quais são as estratégias de marketing ativo, de marketing indireto, marketing direto, quais são as estratégias de fazer parceria, de fazer prospecção, como conseguir cliente de indicação. Tudo isso a gente fala lá na parte de vendas para você garantir que você vai ter clientes. Depois a gente fala de tudo relacionado à gestão da empresa. Então o segundo módulo é gestão de pessoas, gestão de processos, todos os documentos que eu uso, o meu Google Drive ali, todos os arquivos, todas as planilhas de prestação de conta, boletim de medição, modelo de contrato, tudo relacionado à gestão da empresa e gestão da obra, tá? Depois disso a gente tem o terceiro módulo, que é o módulo de planejamento, que é onde a gente vai falar de orçamento e cronograma na prática, tá? É o orçamento de uma obra que nós já executamos, cronograma físico-financeiro, como que faz, como que gerencia, composições próprias, como que você cria o seu banco de composições, como que faz orçamento de verdade, que você pode dar garantia, que você pode vender a obra, que você pode até arriscar uma empreitada se você quiser, porque você vai ter certeza ali que o seu orçamento tá bem feito, tá? Orçamento de verdade, orçamento que ele é tão bom que você consegue vender ele para o cliente. A gente fala muito disso lá nesse módulo de planejamento. E o quarto módulo para fechar esse ciclo é o módulo de execução de obras, que é um módulo que eu gravo aqui nessa obra que a gente está executando, e todas as etapas dessa obra estão sendo gravadas. Dependendo de quando você está assistindo esse vídeo, eu já terminei, né? Ou dependendo, a gente está gravando, e toda semana tem aula nova, toda semana tem aula ao vivo com os alunos. Então você pode entrar, você pode tirar as suas dúvidas, tem grupo de WhatsApp, você tem um acesso direto comigo também. Ali você tem o meu WhatsApp para você mandar mensagem, tirar dúvida. Se for uma coisa que vai agregar valor na vida das outras pessoas, a gente manda lá no grupo para que todo mundo compartilhe também. A gente compartilha muita experiência, faz muita amizade. É um ambiente onde você vai ter total suporte, total apoio ali para você ter um negócio 100% lucrativo. Então, se você quiser conhecer mais, quiser fazer a sua inscrição, quiser vir para o nosso ecossistema, se tornar aí meu aluno e ter acesso a tudo isso que eu te falei, clica no link que está aqui embaixo desse vídeo, você vai fazer a sua inscrição, o acesso é imediato, você tem 7 dias de garantia. A gente usa a Hotmart, que é a plataforma mais segura que existe, tá? Você pode dividir no cartão, você pode dividir no boleto e, enfim, agora só depende de você, tá? Se isso aqui tudo fez sentido, se você vê que é algo que tem potencial aí de trazer muito lucro, de colocar muito dinheiro no seu bolso, se você já trabalha com isso e quer melhorar, quer ver uma outra visão, a forma que eu faço, né, ter acesso à forma que eu faço, a forma que eu gerencio as minhas obras, clica aqui, faz a sua inscrição e eu tô te esperando nas nossas aulas ao vivo, no nosso grupo de alunos, e é isso. Muito sucesso aí para você na sua caminhada, e não deixe de clicar aqui e fazer a sua inscrição não.